dizer a vocês que está tudo bem. Eu vou tentar não ler os comentários, eu não sei desativar aqui, para eu tentar focar no que eu quero falar e o vídeo não ficar tão longo. Mas eu quero dizer a vocês que está tudo bem, né? Até algumas pessoas às vezes me perguntam, como é que você tá? E eu digo, tá tudo bem. E às vezes eu tô ali com dor, tô com dor de cabeça, tô vomitando, tô fazendo quimioterapia, mas eu sempre digo que tá tudo bem, e eu não tô mentindo com isso. Quando eu digo que tá tudo bem é porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Isso não significa que tá tudo sob o meu controle, que tá tudo certinho, mas porque eu sei que Deus está comigo, né? E que Ele tá no controle de tudo e que Ele pode mudar a situação a qualquer momento. Então, antes de iniciar, eu queria... Não vou ler o texto todo, né, da Bíblia, depois vocês podem ler aí em casa, mas eu queria trazer uma reflexão que está em 2 Reis, o capítulo 4 e versículo 8, que fala sobre o profeta Eliseu e a sunamita, que foi uma mulher que ela foi visitada pelo profeta, um homem de Deus, e Deus prometeu a ela um filho, né? E com um tempo depois, ela engravidou, teve o filho, e quando o filho já estava grandinho, ele teve uma dor de cabeça muito forte, e veio a morrer ali nos braços dela, né? E quando o filho dela morreu, imagina o desespero de uma mãe, né, vendo seu filho morto. Ela foi até o profeta e no meio do caminho apareceu uma pessoa para ela e disse, como é que tá as coisas? Como é que você tá? Como é que seu esposo tá? Como é que seu filho está? E o filho dela morto em casa e ela disse, tá tudo bem. Né? Então, a partir desse texto eu consegui entender que ela não mentiu. Né? Assim como muitas vezes eu digo a vocês que eu estou bem, não é que eu estou mentindo, é porque eu acredito que esse está tudo bem, é que Deus está no controle de tudo, né? Que muitas vezes as pessoas não vão nos ajudar no sentido, tipo, se eu estou vomitando, se eu estou com uma dor de cabeça, eu procuro não passar para vocês, para não preocupar, porque isso só vai preocupar vocês. O que eu peço é sempre que vocês estejam orando por mim. Né, como a sunamita, né, ela falou, tá tudo bem, porque ela sabia que quem podia resolver a situação dela era Deus, ela precisava de um milagre, né, ela precisava de algo que só Deus poderia dar a ela. Lógico que as pessoas, elas intercedem por a gente, né, elas são um canal para chegar até a Deus através das orações, mas o milagre que ela queria, só Deus poderia dar a ela. Então, muitas vezes quando eu digo que tá tudo bem, é isso, né, agora eu vou dizer para vocês que está tudo bem, né, apesar da situação, né, apesar das coisas que aconteceram, eu continuo firme, forte, muito em paz com a minha decisão. Espero que vocês entendam, né, minha decisão. E também não quero aqui influenciar ninguém a tomar a mesma decisão do que eu tomei, porque no meu caso é um caso à parte, né? Quem está aí seguindo com essa questão de quimioterapia, que eu vou explicar tudo para vocês agora. Mas para resumir o que eu quero falar, né? Quando eu falo que está tudo bem, é isso, como a sunamita falou. Tá tudo no controle de Deus, ele pode fazer tudo, né? Então, assim, quando eu digo que tá tudo bem, é que tá tudo em paz, né? Deus está derramando graça, Deus está cuidando, mas isso não significa, às vezes, a ausência de dor, né? A ausência de algumas coisas. Tô um pouco ofegante, depois eu vou mostrar a vocês minha barriga como tá, mas enfim, vamos lá. Pra fechar isso aqui, né? É que vocês entendam que, às vezes, algumas situações que a gente passa, às vezes tá tudo... parecendo que tá tudo dando errado, né? Mas quando a gente confia em Deus e sabe que Ele está no controle de tudo, a gente consegue olhar para as pessoas e dizer tá tudo bem, né? Porque a gente está confiando em Deus. E eu queria falar para vocês que hoje faz 8 dias que eu estava internada. Na verdade, tudo começou antes do feriado de carnaval, né? Eu lembro que nessa semana, antes da gente viajar, a gente fez uma viagem em família. E eu fiz muita salada de fruta, eu amo salada de fruta. E desde o início do meu diagnóstico, eu tinha feito um exame de intolerância à lactose. E mostrei a 3 médicos diferentes, ou foi 4. E acredito que um disse que eu tinha intolerância e 2 disse que eu não tinha. Aí daí eu não procurei fazer mais exames e fiquei naquela, né? Eu disse, não, eu vou comer leite. Se me fizer mal, eu vou entender que eu sou intolerante. Aí na semana antes da viagem pra praia, eu fiz bastante salada de fruta. E eu lembro que eu comi muito salada de fruta nessa semana e comi com leite. Leite normal. Sem ser o desnatado, né? E eu comi. E eu senti que minha barriga ficou estufada. E eu disse, meu Deus, será que é por conta do leite? Mas mesmo assim, viajei, tudo tranquilo. Quando cheguei na praia, minha barriga já estava bem estufada. Porém, eu também estava engordando, ganhando peso. Eu disse, deve ser isso. Quando foi acredito que no penúltimo dia, antes da gente voltar da praia,
ela ficou muito inchada e causando desconforto. Mas mesmo assim, eu consegui me alimentar, eu fiquei um pouco ofegante, mas não muito. E a gente voltou de viagem, acho que foi na quarta-feira, E no dia que eu cheguei de viagem, eu já comecei a ficar sem comer, não me deu mais vontade de comer. Tudo que eu comia eu vomitava, às vezes eu tentava comer alguma coisa, eu vomitava. Muito enjoada. E minha barriga começou a inchar muito, a parte do meu estômago. Eu vou mostrar logo pra vocês como é que tá. Deixa eu só botar aqui. Ver se eu consigo mostrar assim. Tá bem inchada, tá vendo? Ela ficou bem inchada, principalmente essa parte já era inchada, né? Mas essa parte aqui do meu estômago ficou bem inchada. E eu comecei a estranhar, eu disse, não, isso não é normal, né? Porque até então minha barriga estava grande, algumas pessoas até ficavam perguntando, tu tá grávida? Mas eu imaginava que era por conta do meu peso, né? Que eu tinha ganhado bastante peso. Mas depois que o meu estômago começou a crescer, e eu comecei a ficar sem comer e vomitando, aí eu disse, não, tem algo errado. Aí ainda passei a quinta, a sexta e o sábado, o dia, bem mal. Quando foi no sábado à noite, eu tava lá em mãe, aí minha barriga ficou bem brilhosa, assim, bem esticada. Eu pensei que ia estourar, explodir. Aí eu falei com o Juliano, né? Quando eu cheguei, ele disse, não, vamos pra UPA. A gente foi pra UPA. Quando chegou lá, encaminharam a gente pra um mestre Vitalino. Ai, ó, só porque eu me levantei, eu já fui bem cansada. E quando eu cheguei no mestre Vitalino, me internaram. E esses dias que eu passei lá, fazem 8 dias hoje. Acho que foi mais de meia-noite que eu fui internada no sábado. Foi um dos piores dias da minha vida, né? Eu passei muito sufoco lá. Porque eu fiquei internada em uma maca muito pequena, no corredor da emergência do mestre Vitalino. A gente agradeceu muito a Deus porque foi pra lá, né? Como vocês sabem, Juliano trabalha lá, então ele tinha como, meus irmãos também, eles tinham como dar uma maior assistência pra mim. Mas no primeiro dia eu fiquei lá nesse corredor, eles me deram muita medicação pra dor. Eu não tava com tanta dor, mas eu tava com muito desconforto. E eles me deram muita medicação pra dor. Fiquei sem conseguir comer, eles também não me deram alimentação porque poderia ser caso de cirurgia. Até então eles desconfiavam de um apendicite. E eu fiquei sem comer, tomando medicação, vomitando. Eu não lembro até... Eu não sei dizer qual dia que eu voltei a comer, porque eu tentava dormir a maior parte do tempo para que ele passasse mais rápido. Mas depois eles viram que fizeram um exame, tomografia, sem contraste. Quando terminou a tomografia, eu pensei que eu ia comer. Aí eles disseram que viram um líquido na minha barriga, mas que precisava de outra tomografia com contraste. Não sei porque eles já não fizeram já com contraste, mas enfim. Fiquei sem comer, aí fizeram novamente uma tomografia com contraste. Quando fizeram a segunda tomografia, chegaram à conclusão que eu estava com ascite. O que é ascite? Como vocês sabem, acho que vocês vão lembrar que eu falei que eu tenho um tumor no fígado, no pulmão e no peritônio, que é essa área que cobre os órgãos do abdômen. Então, nesse peritônio é como se fosse uma bolsinha que encobre nossos órgãos. E eu tenho tumores lá. E esses tumores, a gente acredita que são eles que estão gerando essa água. E essa água fez minha barriga crescer, ficar muito grande. Então ela chegou com a conclusão, o oncologista foi lá também me ver, me explicou a situação, disse que era um ascite. Ascite, para quem não sabe, não tem cura, né? Que é conhecido também como barriga d'água, né? Que é causada por várias coisas. No meu caso, a gente não fez a retirada da água, mas a gente acredita que é causado pelo tumor, os tumores que eu tenho nessa região. Então não tem cura, né? Mas tem tratamento. Eu comecei a tomar a medicação ontem, mas voltando, né? Para eu não pular. Aí depois que eles fizeram a tomografia, que ela falou que realmente era um ascite, se tratava de um ascite, que eu ia precisar tomar algumas medicações para que essa água fosse expelida pelo meu corpo através da urina. Ou então, se viesse a ficar muito mal, com muita falta de ar, muita mesmo, a ponto de eu não resistir, eles iriam colocar uma seringa na minha barriga para tirar todo esse líquido. Mas isso aí seria em último caso. Então, eu conversei com a oncologista e, graças a Deus, ela me deu alta. Mandou eu vir para casa, mesmo com a mesma situação, né? Não tinha resolvido nada, mas eu queria muito vir para casa, porque ela estava tomando muita medicação. Tive uma crise lá de coluna, que foi terrível.
Nesse dia eu só acho que hoje eu não escapo, não. Uma maca bem pequenininha, eu em cima, sem poder me movimentar, muita gente na sala. Depois, de eu conversar lá com o pessoal, me colocaram em um leito. Mas quando eu tive a crise, eu estava em cima dessa maca. Sofri muito, muito mesmo lá. O pessoal que ficou como acompanhante sofreu também. Sou muito grata a Deus, porque muitas pessoas, né, se disponibilizaram para ir ficar comigo, me ajudaram muito. Sempre a gente tem essa assistência das pessoas e eu sou muito grata a Deus por isso. Então a médica resolveu me dar alta. Eu lembro quando a outra médica chegou, disse: eu vou preparar a sua alta. Eu fiquei tão feliz. Eu até falei, quem estava comigo foi minha cunhada Rose na hora. Na verdade ela não estava na hora, né? Ela chegou depois. Ela disse: Rose, veio uma médica aqui e me deu alta. Ela até pensava que eu estava meio que delirando. Porque eu estava muito mal, muito mal. Eu só fazia dormir e queria que aquilo passasse rápido. Mas enfim, me deu alta, eu vim pra casa, muito mal ainda. Foi bem difícil dormir à noite, porque a barriga muito inchada, incomodava muito. Quando a barriga está com muito líquido, ela comprime os órgãos. Então dá uma falta de ar em você, um cansaço. Eu confesso a vocês que a ascita é muito pior do que a doença em si, que é causada pela doença, né? Mas com a doença em si, o que eu sentia às vezes era dores, mas chamava uma medicação. E a ascite não, ela causa falta de ar. Eu não consigo fazer as coisas, eu fico mais deitada, porque eu canso muito rápido. O único lugar que eu tô conseguindo ir é lá na casa da minha mãe. Chego lá, fico deitada. Na maioria do tempo eu fico mais deitada, porque eu não consigo ficar muito tempo sentada. Eu coloquei esse travesseiro aqui para eu me apoiar, mas eu canso muito. Mas enfim, né? É como eu falei, tá tudo bem, né? Deus está no controle de tudo. E deixa eu ver onde eu parei, né? Assim, aí vim pra casa. E na sexta-feira, eu tive alta na quarta, eu acho, quarta-feira. Aí na sexta-feira eu tinha consulta com a médica, a oncologista. Então eu fiquei ainda mais 2 dias em casa, a barriga inchando, cada vez inchando mais. Eu lembro que da quinta pra sexta-feira eu não consegui dormir a noite toda, né? Fiquei muito cansada. Aí foi na quinta-feira que eu continuei a conversa que eu vinha tendo com Deus há muito tempo atrás, né? Que foi quando eu tomei a minha decisão, que eu vou explicar pra vocês como foi. Quando eu tava no IMIP em Recife, a médica uma vez, eu sempre falava pra ela, dizia: doutora, seja bem sincera comigo, fale como tá a minha situação, eu quero saber de tudo. E eles sempre foram muito sinceros comigo. E eu lembro de um dia que eu cheguei pra médica e foi quando a gente descobriu que tinha várias metástases no meu corpo. E ela disse assim: eu vou lhe explicar, vou desenhar pra você entender tudo direitinho. E ela desenhou, eu falei até isso aqui pra vocês. Desenhou meu corpo, desenhou onde estavam os tumores. E ela me explicou: Priscila, olha, a sua situação, e eu quero deixar bem claro aqui, gente, isso é uma experiência minha. Isso é o meu caso, né? Se você está aí passando por um processo de câncer, de quimioterapia, você tem que falar com o seu médico, tem que ver qual é o seu caso, né? Para você poder tomar alguma decisão, né? Mas no meu caso, eu vou contar a minha experiência e como está sendo. Quando eu fui para essa médica em Recife, no IMIP, porque eu estava lá ainda, foi lá no início do tratamento, ela desenhou para mim e falou o meu caso e disse: Priscila, pela medicina, o seu caso não tem cura. Né? Por um tempo ainda eu não falei aqui nas redes sociais por conta da minha família, né, do pessoal. Então ficou mais para eu e Ju, mas depois eu já conversei com minha família, eles entenderam. Mas desde o começo ela já falou para mim que pela medicina não tinha cura, meu caso, né, porque a doença já estava, eu descobri, já estava em estágio 4, que é o máximo que tem, já estava bem grande, o tumor já estava espalhado. E ela me explicou que pela medicina não tinha nenhuma medicação que iria me curar. Porém, tinha a medicação que iria me dar uma qualidade de vida um pouco melhor, ou seja, eu ia ficar sem sentir tantas dores, né? Que seria a quimioterapia, seria para controlar o tumor, para ele não crescer. E trazer alguns benefícios para mim, mas junto desses benefícios, trazem também muitos malefícios, né? Que é ânsia de vômito, ficar sem comer. Eu lembro que no início eu fiquei, principalmente quando eu estava lá na casa da minha prima, Lica, em Recife, e lá em Dona Dida também, mas bem no início eu lembro que eu fiquei um tempo lá em Lica e os dias que eu ficava lá eu não comia. Eu acredito que era 3 dias lá e mais 2 dias em casa, então era 5 dias sem comer, né? Eu vou falar aqui sobre os efeitos da quimio para vocês entenderem minha decisão. Eu ficava sem comer, minha pressão baixava, tinha muita dor de cabeça, a todo tempo uma sensação de que
eu não ia resistir, meu corpo não ia resistir, vomitava muito. E isso foi bem no início, mas depois também continuou assim, quando eu já estava indo lá para Dona Dida, né? Eles sabem, né? Eu tava lá, eles vão saber, eles sabem o que eles viram eu passar, né? Eu lembro da Dona Dida bem preocupada, porque os dias que eu ficava lá, eu ficava sem comer, perdendo muito peso, minha imunidade muito baixa. Até o dia que eu comecei a tomar o suplemento, que me ajudou muito esse suplemento, que eu sempre falo aqui pra vocês, que é o Nutri-Drink, me ajudou muito, mas isso não anulou todos os efeitos da químio. Né? O que aconteceu? Eu passei a ter menos enjoo, consegui me alimentar durante a químio, que era coisa que eu não me alimentava antes. Mas mesmo assim, quem passa por quimioterapia sabe. Isso é só um resumo do que realmente acontece. O dia que você vai tomar a químio, você precisa se controlar muito, mentalmente, porque não é fácil você estar em uma sala com várias pessoas ali debilitadas, tendo que levar furadas. A cada 15 dias, uma furada no peito, que não é fácil, né? E você vê muita coisa ali no hospital, aquele cheiro de remédio. Você tem que estar sempre controlando sua mente e sabendo que quando você sair dali, você vai passar mais 3 dias em casa mal, né? 3 dias assim, resumindo, né? Porque é praticamente uma semana, mas 3 dias bem mal mesmo. Né, com ânsia de vômito, vomitando, sem vontade de comer, gosto de remédio na boca, transpirando remédio, não pode sair para lugar nenhum, imunidade baixa. Então, assim, é bem dolorido o processo da quimioterapia. E quando ela falou isso pra mim, que não tinha cura, mas eu disse assim, mas pelo menos a quimioterapia pode controlar o tumor, para que ele não cresça mais, né, que ele não avance. Daí a gente recebeu essa notícia, na hora eu até pensei assim, então o milagre vai ser grande, né? Porque se nem a medicina consegue me ajudar, então isso significa que Deus ele vai entrar, ele vai fazer do jeito dele. E daí a gente saiu, foi almoçar bem tranquilo, depois a gente contou pra nossa família, né? De uma forma bem resumida, assim, com bastante cuidado, porque minha mãe já vinha sofrendo muito, né? Meus parentes. E o tempo foi passando, né? Até que eu vinha orando já há muito tempo. Quando eu voltei aqui para Caruaru fazer as quimioterapia aqui, foi bem difícil porque mudou a medicação e eu senti muitos efeitos colaterais. Né? Eu senti muito, muito, muito mesmo. Eu até cheguei a comentar com algumas pessoas que talvez eu não continuasse com o tratamento porque estava fazendo muito mal para mim. Mas comentei, não que eu tinha tomado a decisão. E daí eu já vinha orando a Deus, pedindo oração a algumas pessoas. E quando foi na quinta-feira, antes de eu ir para um oncologista da semana passada, foi dessa semana, quinta-feira agora, à noite, eu estava só no quarto e eu comecei a falar com Deus novamente sobre esse assunto. E eu comecei a pensar, analisar algumas coisas e falar com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar através da medicina, né? Deus usa médicos, usa medicamentos, usa pessoas para nos curar. Mas diante da medicina, para mim não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu lembro que quando eu entrava na sala do médico, era tipo, eles olhavam assim e diziam, não falava, mas eu sentia como se fosse assim, ainda tá viva. E diante do que a medicina tem para me oferecer no momento, eu conversando com Deus e eu falando para Ele, né? Assim como se eu estivesse falando com vocês. Não tem muito o que me oferecer, porque a medicação que eu tomo, a quimioterapia, não vai me curar. Ela não tem o propósito de me curar, apenas fazer com que os tumores sejam controlados. Porém, depois que eu descobri o diagnóstico da ascite, eu vi que o tumor, que a medicação não estava sendo suficiente, não estava trazendo tanto resultado. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, né? Eu disse, será que vale a pena continuar com essas quimioterapias? Algo que não tem o intuito de me curar, mas que no momento eu não vi nenhum benefício para mim, apenas malefícios, porque minha imunidade fica muito baixa, causa muita queda de cabelo em mim, muito vômito, como eu falei, né, taxa de ferro, um monte de taxa. Algumas estavam tudo ok, mas por conta da quimioterapia é normal, taxa de ferro baixar, vitamina D, então tem que estar sempre suplementando. E tantas outras coisas, né, que a quimio provoca, né? A questão mental também, você tem que estar sempre controlando sua mente, para quando chegar o dia da quimio você ir lá, né, tomar, saber que vai passar por todo aquele processo e com 15 dias você tem que voltar novamente. Então eu comecei a colocar os pós e contras e cheguei à conclusão que não valia mais a pena continuar com a quimioterapia. Né? Então eu senti muita paz, né? Quando eu estava falando com Deus ali, eu senti muita paz.
E isso não significa que eu desisti de viver de forma nenhuma, muito pelo contrário, né? Agora que eu tô com ânimo, né, com mais vontade ainda de viver, mas não optar mais por quimioterapia, né? Então eu tomei a decisão naquela noite, conversei com o meu pastor, né? A gente conversou até mais de meia-noite, não tinha falado para ninguém até então. Então a gente conversou, ele entendeu, me deu alguns conselhos. Eu estava muito em paz, como eu falei para vocês, com essa decisão, sabia as consequências, que a consequência, né, que o tumor ele pode evoluir mais ainda, mas diante do que já está a situação, né, ele já estava evoluindo, né, mesmo com as quimioterapias. Então não fazia sentido eu continuar mais. Então eu tomei a decisão naquela noite, da quinta para sexta. Não dormi durante a noite porque eu estava com muito incômodo por conta da barriga. Quando foi na sexta de manhã, a primeira pessoa que eu falei, lógico, foi Juliano. Né, eu falei para ele que eu tinha tomado essa decisão. Esperava que ele respeitasse minha decisão e entendesse. E confessar a vocês que o mais difícil para mim foi falar para a família. Né? Para mim eu estava muito em paz, muito tranquila, mas não sabia como eles iam reagir. Né? Mas graças a Deus, eu pedi muito a Deus para que Deus fizesse com que eles entendessem, né? Que eles ficassem calmos. E graças a Deus, Juliano foi bem compreensível, entendeu, me ajudou muito, me deu alguns conselhos e assim, sempre esteve do meu lado, né? E aí só falei para Juliana e fui para a médica, para a consulta. E tinha falado para o pastor, né? Aí quando eu cheguei na consulta, tava com muito incômodo na sexta-feira lá, esperando a médica me chamar, me atender. Tava com muito incômodo, muito cansada. E eu pensei, eu digo, acho que hoje ela vai tirar essa água da minha barriga, porque tava me incomodando muito. Aí quando eu cheguei na sala dela, aí eu sentei, né? Aí ela falou que... Ela começou logo assim, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, a doutora Carmelita. Aí ela falou, Priscila, veja só. Por conta da ascite, né? Que é uma evolução da doença, a gente vai precisar mudar a sua medicação. Ao invés de você tomar uma medicação, como eu vinha tomando já e causando esses efeitos, né? As duas últimas eu praticamente não tive nenhum efeito da quimio. Mas eu fico enjoada, gosto de remédio, mas sentia, né, esses efeitos. E ela falou que ia mudar e agora seria 3 medicações. Eu nem sabia disso, né? Que ia ser 3 medicações, mas já estava com a minha decisão tomada. Então vai ser 3 medicações agora, porque a doença evoluiu. E também você vai ter mais efeitos colaterais. E eu fiquei ouvindo ela, né, ela me explicando, até eu disse, doutora, agora eu posso falar. E eu falei pra ela, doutora, eu tomei uma decisão, né, há muito tempo eu venho orando, falando com Deus, e eu tomei a decisão que eu não quero mais fazer quimioterapia. E quando eu falei isso pra ela, ela se emocionou, né, ela até falou, você é muito corajosa em tomar essa decisão, e ela foi assim, bem compreensiva comigo. Né, falou que foi muito boa a minha decisão, apesar que eles ainda insistem em fazer quimioterapia, mas como ela viu o meu caso, que estava causando mais malefícios do que benefícios para mim, eu falei até para ela, olha, doutora, se com a quimioterapia você me confirmar que eu vou ter aí 2 anos de vida, 2 anos de vida fazendo quimioterapia, e sem a quimioterapia eu vou ter 1 mês de vida com qualidade, eu prefiro esse 1 mês de vida com qualidade. E ela entendeu super bem, a gente conversou, foi uma conversa bem boa, bem agradável. E ela me explicou, né, que apesar de eu não for fazer mais a quimioterapia, eu vou continuar com todo o processo, sendo acompanhada por ela. Falei da água da barriga, se ela poderia tirar, porque estava me incomodando muito. E ela falou que não. Por quê? Porque se ela tirasse essa água da minha barriga com a agulha, como eu falei para vocês, a cada 2 dias eu ia precisar fazer esse procedimento. E é um procedimento que pode causar infecção, é muito perigoso. Então ela optou para passar para mim uns diuréticos para eu tomar, comecei a tomar ontem, para esse diurético fazer com que esse líquido que está na minha barriga saia pela urina. Então eu comecei ontem, já me senti bem melhor. O inchaço continua, né, porque eu comecei ontem, né, então precisa de um tempo. Mas esses diuréticos eles vão fazer com que minha barriga desinche e que eu tenha menos desconforto. E também eu tenho que tomar ele pro resto da vida, né? Porque se eu parar, a barriga pode voltar a crescer. Então é isso, a questão da barriga d'água, né? Aí falei com ela e de lá, sim, é algo de Deus mesmo assim que eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu cheguei lá na consulta, eu tinha tomado essa decisão na quinta à noite. Quando foi na sexta de manhã que eu cheguei lá,
do nada, uma paciente que estava lá também olhou assim de lado para mim e disse assim, Priscila não, vê. Ela olhou assim de lado para mim e disse, moça, tem um vizinho meu que faz algum tempo que ele veio ao médico e o câncer dele já estava muito avançado, ele já tinha feito vários procedimentos. E ele fez quimioterapia, não sei se ele tinha passado por cirurgia, mas o médico falou para ele que estava descartado todas as possibilidades, que não ia mais fazer quimioterapia nele, que não ia mais fazer cirurgia nele, porque o caso dele não tinha como a medicina ajudar mais ele. E falou que ele fosse para casa, que ele ainda ia ter alguns dias de vida em casa. Isso do nada, a mulher olhou para mim e começou a falar isso. E ela falou que fazem 5 anos que ele está sem tratamento e quando ele refez os exames ele estava curado. E eu disse, não, isso só pode ser uma resposta de Deus, né? Que realmente eu tomei a decisão certa. No meu caso, eu não quero aqui influenciar ninguém a parar seus tratamentos, até porque tem muita gente que faz a quimioterapia e é curado através da medicina. Né? Então, no meu caso específico, não estava mais causando efeito as quimio em mim. Então, por isso que eu decidi parar e estou muito em paz com essa decisão. E daí eu voltei para casa e decidi ir lá para casa da minha mãe, passar o dia com ela. A gente gravou um áudio no grupo da família, né? Falamos para algumas pessoas em particulares também sobre tudo que estava acontecendo, sobre a minha decisão. E graças a Deus, minha mãe, minha família me deu o maior apoio, né? Entendeu a situação e estamos todos em paz e confiando em Deus, que Deus pode fazer. Né? E como eu sempre falo, a minha cura, ela não é, talvez não seja aqui na Terra, né? Para que eu viva vários anos de vida curada. Eu espero por isso, espero que o Senhor me cure. Mas a minha cura completa vai ser lá no céu, né? Quando eu partir daqui, eu estou muito em paz com isso. Independente de quantos dias, quantos meses, quantos anos eu vivo aqui na Terra, eu quero viver para a glória de Deus. E se eu morrer também vai ser para a glória de Deus, porque vai ser lucro para mim, né? Porque a palavra de Deus diz que lá no céu não tem dor, né? Não tem tristeza, que a gente vai ter uma eternidade ao lado do Senhor. Então, eu estou muito tranquila referente a isso, estou muito em paz da minha decisão. Vou continuar sendo acompanhada pela médica, passei pela nutricionista, toda semana eu vou ter consulta com ela, com a médica, oncologista e com a nutricionista. O que mudou é a forma de tratamento, eu não vou mais fazer químio, mas eu vou continuar tomando medicação para a barriga, continuar tomando, ela passou muitos suplementos para eu tomar, então vou continuar tomando muito suplemento, né, principalmente proteína, para ajudar nessa questão da barriga também. E vou continuar o tratamento, só que de outra forma, né? De uma forma alternativa, não da forma normal, né? Que as pessoas falam que é a quimioterapia. Nem sempre a quimioterapia é a melhor saída. Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu acredito que eu não estou esquecendo de falar nada. Acho que é isso mesmo. E é isso, gente. Tá tudo bem. Né? Apesar de toda a situação, mas tá tudo bem. Né? Apesar desse cansaço que eu sinto, que eu acredito que essa medicação vai fazer efeito e que eu vou voltar a ter minha barriguinha normal, né? Para não ter tanto cansaço, para eu conseguir sair também. Eu não tô saindo, fico muito em casa, ou na casa da minha mãe, mas tá tudo bem, né? Tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Deus tem provido de todos os lados, como eu disse o pastor, né? Deus tem provido em tudo. Financeiro, uma palavra, sempre tem alguém dando uma palavra. Em tudo, Deus tem provido. Então, eu sou muito grata a Deus, deixar aqui minha gratidão a cada um de vocês que tem orado por mim. Continue orando, né, nesse propósito também, que essa medicação faça efeito, que eu consiga, né, que esse líquido seja expelido do meu corpo, para que eu não precise passar por esse processo de estar tirando esse líquido a cada 2 dias. Né? Então eu creio muito que isso vai dar certo. E também se não der, vai dar certo de todo jeito, porque quando Deus está no controle da situação, né, tudo dá certo. Então é isso, eu acredito que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim, que eu posso estar respondendo vocês. Agora eu vou tomar meu suplemento e vou lá para casa da minha mãe passar o dia com ela, descansar um pouco e tentar responder as mensagens de vocês. Fiquem com Deus, um abraço e continuem em oração e continue crendo na minha cura. Eu não vou desistir de jeito nenhum da minha cura, seja ela física aqui ainda, ou seja ela eterna. Né? Mas de todo jeito eu vou estar no lucro. Né? Se eu viver aqui nessa terra com essa doença ou sem a doença, é tudo para a glória de Deus.
E um dia que eu partir daqui, também vai ser para a glória de Deus, porque eu vou estar realizando um sonho, né? Que é estar eternamente ao lado dele e que nada vai nos separar da presença dele. Então, a morte não é o fim, né? A morte é apenas um começo de uma nova vida ao lado de Deus, para aqueles que acreditam, né? Que creem em Deus. Então é isso. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Mas agora eu sei.